Sejam todos bem-vindos a mais um programa Assembleia Convida. Hoje vamos abordar dois projetos de lei de minha autoria, que proíbem a pulverização aérea em lavouras e o uso no estado de São Paulo de pesticidas. Para discutir esses assuntos e nos ajudar a entender melhor os impactos dessas medidas no meio ambiente, recebemos aqui os nossos convidados. Constantino Zara Filho, presidente da PACAME, Eloy Viana da Silva, vice-tesoureiro da PACAME, e Marina Lacorte, ativista coordenadora do Greenpeace Brasil. Antes de começarmos nossa discussão, vamos ver uma pequena reportagem. Em 2008, o Brasil se destacou como o maior consumidor de fertilizantes do mundo e respondia por 86% da quantidade de agrotóxicos vendida na América Latina. O uso de pesticidas nas nossas lavouras mais do que dobrou num período de 8 anos, revela o Índice de Desenvolvimento Sustentável. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo são os que mais consomem agrotóxicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão responsável pela avaliação da toxicidade de cada produto. A contaminação do meio ambiente e a intoxicação humana por essas substâncias estão aumentando. Quando a pulverização é aérea, os danos aos recursos naturais e à população são ainda piores. Relatório divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer no ano passado pede a redução do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, nós estamos para discutir este assunto de grande impacto no meio ambiente e eu gostaria que vocês pudessem comentar inicialmente esta reportagem e também comentar sobre o processo de polinização das abelhas e a extinção das abelhas por conta desses defensivos, pesticidas agrícolas. Senhor Constantino, presidente da PACAME. Em primeiro lugar, deputado Padre Afonso Lobato, queria agradecer essa oportunidade de nós tratarmos desse assunto aqui na TV Assembleia, tornando mais amplo essa discussão sobre esse problema. Eu acho que a reportagem que nos antecedeu foi bastante esclarecedora. Hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E há uma desproporcionalidade entre a área ampliada na plantação com a utilização. Nós usamos até 2013 13 quilos por hectare de agrotóxico e hoje estamos usando 16, 17 quilos. Houve um aumento... Nos últimos 3 anos tudo isso? Nos últimos 3 anos. Isso representa, em relação à área plantada, aumentou 90% a comercialização. Quer dizer, hoje o Brasil passou de 647 mil quilos para 1.200.000 quilos de agrotóxico vendido no Brasil. Então, se dividirmos isso pela população, nós vamos ter mais de 5 quilos de agrotóxico por capita. Estamos nos envenenando. Exatamente, exatamente. E aí entra a questão da apicultura. Quer dizer, a abelha, inseto útil, inseto que promove a polinização das espécies vegetais. Einstein colocou há 25 anos atrás, se um dia as abelhas desaparecerem, nós, seres humanos, teremos mais 4 anos apenas de vida. Porque não havendo abelha para a polinização das espécies vegetais, nós não vamos ter animais, não vamos ter, quer dizer, vai terminar, a produção de alimentos vai cair violentamente. Então, veja, esse é um assunto que vem atingindo todos no mundo inteiro, não é só no Brasil. O mundo todo está sofrendo muito com essa questão de perda de mortalidade de abelhas em função da agressividade. Veja que nós temos nesse momento, e esses 2 projetos que o senhor colocou, são fundamentais. Um diz respeito à proibição da utilização desses pesticidas, desses venenos aqui no Brasil. Outro é a pulverização aérea feita por avião. O que ocorre agora, nesse momento? Nós temos um primeiro relatório que foi patrocinado pelo Sindiveg, que é o sindicato que reúne todas as indústrias produtoras de pesticidas. E qual é a conclusão nesse relatório? De que os pesticidas estão matando as abelhas. E qual é a desculpa? A desculpa é que a pulverização aérea é que está sendo mal usada e está promovendo a mortalidade. Então, veja, este relatório do Sindiveg,
Hoje ele corrobora totalmente o seu projeto a nível da questão da pulverização, primeiro, e lógico que nesse momento eles querem achar um culpado. O culpado não são eles que fabricam o veneno, são os aplicadores aéreos, os aviões que promovem mal. Porque teria uma forma de você utilizar este veneno sem este impacto das abelhas? Teria uma outra forma de fazer essa pulverização? Eu acho que a pulverização, se ela tem que ser controlada. Então não existe a menor possibilidade de uma pulverização aérea de se controlar. Ah, mas o fulano técnico disse que se o avião vier a 5 metros de altura, num dia sem vento, quer dizer, se ele preencher todos os requisitos, talvez não causasse tanto problema, impacto do entorno do local onde está sendo pulverizado. Mas isso não ocorre. O piloto lá ganha por ação, ele tem que fazer o serviço dele, ele está preocupado, ele não quer nem saber. Nós tivemos agora, dia 5 de outubro, para o senhor ter uma ideia, uma palestra com a doutora Maria Carolina Guido, do Serviço de Vigilância Sanitário, e que está fazendo um trabalho de inspeção de apiários aqui no estado de São Paulo, e ela falou, nós estávamos lá no apiário, de repente vem um avião lá e pulverizou do nosso lado lá a coisa, quer dizer, ela ficou espantada, foi um dia de vento, ventando, quer dizer, ela relatou isso. Então, a questão, o fundamento do seu projeto, ele é procedente e nós temos que trabalhar em cima disso, porque é impossível a pulverização aérea com o controle técnico que eles propõem, porque o avião é avião e a turbulência e o vento, uma série de coisas, quer dizer, não tem como controlar isso. Eloy, Constantino estava falando da questão do vento, Marina. Pelo que eu estive lendo, exatamente para embasar o nosso projeto, foi que o vento pode ser levar este veneno, essa pesticida, a cerca de 30 quilômetros. Então, o impacto disso... E eu conversava exatamente com um pessoal que representa esses fabricantes dessas pesticidas. Eles diziam exatamente que há uma comunicação no dia da pulverização aos apicultores para que eles segurem as colmeias, não soltem as abelhas, para evitar este impacto. Isso resolveria ou amenizaria? Como é que vocês veem isso, Eloy e Marina? Na verdade, não existe muito bem essa comunicação. Tem relatos de apicultores que perderam todas as suas colmeias, porque não há um contato entre o administrador, o dono que manda passar o avião. Há uma programação, vai passar naquele dia e acabou. Vai lá e passa. E colmeias, não dá para você tirar de uma hora para outra, assim, né? Não, vou passar amanhã. Quer dizer, não dá tempo, né? Você tem que ter um tempo para levar as colmeias para um lugar determinado. E se você tira dali e vai levar para uma distância de 10, 15 quilômetros, vem um avião com toda essa fumaça aí, todo esse vento, não vai adiantar também. E você falava, Marina, da questão da agricultura, que você é desse setor do Greenpeace que exatamente trabalha isso. Quando nós estamos falando, né, Constantino, de polinização e da produção de alimento, e esse impacto é muito grande, realmente, uma vez que a gente vai percebendo que as abelhas vão desaparecendo, então vai diminuindo essa produção de alimentos em tese. Sim, a gente, como organização ambientalista, a gente vê como muito grave os impactos dos agrotóxicos sobre o meio, sobre a questão das abelhas, mas é uma coisa que vai além, né, dos polinizadores, que realmente é uma questão que vai interferir na nossa produção de alimentos intimamente, mas também na questão da contaminação do ambiente. Como você já citou, a perda é muito grande desse herbicida. A pulverização aérea, ela é realmente, dentro desse contexto de uma agricultura que aplica muitos agrotóxicos, da gente ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos, a pulverização aérea ela é ainda mais grave, porque ela tem muitas perdas, então o alvo quase que não é atingido e você tem muitos casos de intoxicação aguda, muitos casos de contaminação dos recursos hídricos. Então, realmente, é uma questão muito séria a ser tratada. Eu fico pensando que, de fato, é uma indústria muito rentável. Constantino falava do aumento deste consumo, né, desses agrotóxicos ultimamente nos últimos 3 anos.
como a gente defender, por exemplo, os apicultores que estão se organizando, e hoje, pelo material que eu li, por exemplo, vocês me apresentaram vasto material, hoje existe uma organização, né, e as pessoas reclamando, de fato, o seu direito, né, na defesa não somente da produção do mel, que hoje parece-me que o Brasil também é um grande produtor de mel, né? Inclusive falava no Nordeste brasileiro, aumentou muito nos últimos anos. E eu fico realmente preocupado. Como a gente enfrentar esse problema numa indústria tão poderosa, onde o poder econômico parece que dita normas para tudo? Quais os mecanismos que a gente tem? Então, um projeto de lei, obviamente que nós teremos num projeto de lei todos os interesses sendo colocados, né? E muitas vezes eles estão conflitantes na defesa desse interesse. Como é que vocês veem este conflito de interesses, esta luta aí? Olha, deputado, é bastante difícil, porque, veja bem, o apicultor está no campo. Se a fazenda pulveriza e ele perde, tem acontecido. Hoje o BiAlert, que é um programa no qual o apicultor que perde colmeia pode notificar lá, uma coisa particular, tem 1.800 notificações. Aqui no programa da Sindiveg, tem 17 que eles foram vistoriar. Quer dizer, 17 corajosos que disseram, olha, perdi minhas colmeias aqui e eu quero que vocês venham ver o que aconteceu. Dos 17 casos, 10 positivo para a mortalidade em função do defensivo agrícola. Então, o que acontece com o resto do contingente? O apicultor, se ele denunciar a fazenda, ele perde o pasto apícola. O ano que vem ele não entra mais na fazenda. Então, ele perde, e nós temos isso, N notícias, 200, 300 colmeias, 400 colmeias, ele pega, morreu tudo, coloca no caminhão e vai embora. Vai embora. Sem notificar. Sem notificar, porque ele vai perder o pasto. Porque o apicultor, existem dois tipos de apicultor. Tem o apicultor robista, amador, cujo apiário permanece na propriedade rural dele o ano todo. Esse não tem problema. Ele não faz parte, vamos dizer, do agronegócio apícola. Ele é um robista, ele tem lá 10, 15 colmeias, ele produz o seu mel, vende, mas não é. O que nós temos são os apicultores profissionais, que têm 2.000, 3.000, 4.000 colmeias. Esses profissionais fazem uma apicultura migratória. Então, eles vão viajando. Nesse momento, eles estão todos nas áreas de plantação de cítricos, não é? Que laranja, limão e tudo mais. Agora, depois eles vão para eucalipto, depois vão numa região de mel silvestre, quer dizer, então eles viajam com as suas abelhas. Então, se ele denunciar, ele perde o pasto. Então, esse é um questionamento muito grande. Agora, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que rever essa formulação. Porque se é para matar a praga, muito bem, nós temos que, alguma coisa tem que ser feita. Agora, a abelha não é praga. Isso, só que está matando as abelhas, está matando os pássaros, está matando tudo. Quer dizer, não tem nada ao redor daquela pulverização que sobrevive. Mamangavas, não é isso? Mamangava, todas as abelhas. Nós temos hoje 250 espécies de abelhas nativas que são úteis. E pelo que a Marina dizia, Constantino, não somente essa questão desses insetos extremamente importantes na polinização, né, para a produção de alimentos, mas também o próprio ser humano, os recursos hídricos. Sim. E o que me deixa revoltado é exatamente perceber que nenhuma ação para frear isso está sendo feita. E quais os passos, quais os caminhos que nós temos para poder frear um pouco isso? Até hoje, alguma ação que foi feita e que deu algum tipo de retorno. Porque, aquilo que o senhor está dizendo, o poder econômico, se eu denuncio, eu fico sem a minha matéria-prima, não consigo trabalhar. Não é? Exatamente. O IBAMA conseguiu, há 2 anos atrás, proibir a pulverização. Baixou uma norma dizendo, está proibido aqui, nós vamos ter que rever todas as formulações. Ele tomou essa iniciativa, mas ele não aguentou um mês. Quer dizer, a pressão é muito grande, o lobby deve ser muito violento e envolve muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Então, essa questão. Agora, nesse momento, nós temos um novo relatório da Secretaria de Vigilância da Saúde que vai tratar sobre populações expostas a agrotóxico.
Quer dizer, não é só as abelhas que estão, a população está sendo atingida e doenças estão aparecendo em função dessa aplicação indiscriminada, né, de agrotóxicos em todas as culturas. Pode ser que eu esteja dizendo aqui uma bobagem, mas eu tenho percebido hoje um aumento, né, de doenças cancerígenas, por exemplo, pacientes oncológicos que brotam todos os dias nos mais diversos municípios do nosso estado, do nosso país. Tem que ter alguma relação. Nós estamos nos envenenando. Às vezes o próprio alimento, Marina, que chega à mesa, né, não é um alimento sadio, né, porque dá a impressão de que aquilo que a gente falava, né, Eloy, o poder econômico, você fica à vontade para comentar que o poder econômico parece que fala mais alto. Sim. Se o IBAMA não conseguiu segurar, né? Sim, por isso que essas políticas públicas mais locais, por exemplo, proibir no estado de São Paulo, já teve iniciativas também no estado do Paraná, são super importantes. Porque o que a gente vê também com esse lobby todo, com todos os interesses econômicos que estão por trás disso, está acontecendo um desmonte das agências reguladoras então, em nível nacional, a gente não tem conseguido grandes avanços nesse sentido. Por isso que uma lei que proíba a pulverização aérea, que é um absurdo, né, nesse contexto, com tamanha perda que tem, ela é super importante para a gente poder avançar nesse tema. Porque eu acabei ouvindo o sindicato, né, dos pilotos, enfim, me procuraram justamente por conta desse projeto. Quer dizer, um projeto de lei, ele acaba provocando uma discussão como essa que nós estamos tendo. Eu confesso para vocês que antes de chegar nas minhas mãos a proposta desse projeto de lei, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é levar até a comunidade, né, uma informação para que ela busque e se informe e veja a dificuldade. Porque, para eles disseram, não tem outra forma de se fazer a pulverização senão por aviões. Não tem outra forma, né? E o Constantino acabou de dizer que existem outros mecanismos, né? Ou existem outros inseticidas que não são tão prejudiciais como esse. Tem que ter uma alternativa. Tem sim. Voltando ao assunto da saúde, 5 litros de defensivo agrícola por ano não é mole, consumem isso, né? E Estados Unidos e França já proibiram o uso desses produtos, né? Há quanto tempo eles proibiram? Proibiram durante 2 anos. A França proibiu durante 2 anos e falou, daqui a 2 anos nós vamos reestudar para ver o que aconteceu. Quer dizer, radicalmente. Isso. Radicalmente. Os Estados Unidos perdeu já 1.500.000 colmeias na apicultura migratória profissional. Eles são os maiores plantadores de amêndoas do mundo. Então hoje, e essas colmeias são alugadas, porque sem abelha, 0 de amêndoa. 0. Não é 10%. 0. Então hoje, nos Estados Unidos, o apicultor aluga uma colmeia por $200 para uma florada de amêndoa, quando custava $35, $40. Não tem mais as abelhas. Não é? O próprio Barack Obama baixou uma resolução obrigando todos os próprios federais a mudarem os jardins, tudo com plantas melíferas para poder não só salvar as abelhas, como salvar as borboletas, diversos insetos que também promovem polinização, não é? E que eles estão sentindo que a coisa está se perdendo, porque não tem mais o pasto apícola, não, ou se tem, está envenenado, quer dizer, e isso está se refletindo tranquilamente na alimentação. Isso não tenha dúvida nenhuma. Mossoró, foi feito um estudo agora sobre polinização em melão. E esses neonicotinoides, esse grupo de venenos, estavam presentes em 13 amostras que foram levantadas no néctar que foi produzido em função dessa polinização. E que a conclusão, o resumo desse estudo, está causando um impacto muito grande nas abelhas e, consequentemente, na produção de melão, que depende diretamente também de uma polinização perfeita. Porque o que ocorre? Se nós não temos uma polinização perfeita, nós temos um fruto
disforme, com defeito, ele vai para a sucata, ele vai para a indústria de sucos, não é? Para que o alimento, o fruto venha para o supermercado ou para a venda, ele tem que estar perfeitamente formado, ele tem que estar sadio. Ele não pode ser um fruto doente porque foi mal polinizado, né? Quer dizer, então essa é uma questão econômica grande. A natureza é sábia, né? A natureza é sábia e o homem, na sua ganância, muitas vezes, acaba, de fato, deturpando, deformando aquilo que funciona, né, de maneira perfeita. Por isso está aqui o grande desafio dessa discussão, o grande desafio não somente através de um projeto de lei, porque aqui na Assembleia, quando a gente entra com um projeto de lei, o deputado entra com um projeto de lei, obviamente tem essa questão da discussão. Pretendo, inclusive, trazer alguma audiência pública para a gente ampliar essa discussão, porque eu acho que é vital essa discussão. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos precisar ainda muito, né, dos senhores para criar uma consciência, para fazer com que as pessoas tomem conhecimento da importância, né, dessa discussão, para que a gente possa, de fato, fazer um pouco de frente a esse poder econômico, né, esse poder econômico tão forte que é a indústria destes pesticidas e também essa questão da pulverização aérea. Porque existe todo um conjunto, né, uma estrutura atrás disso tudo. Então, eu gostaria exatamente de contar com vocês nessa discussão toda que nós vamos continuar, né, fazendo exatamente para criar uma consciência diferente. Nós vamos para um rápido intervalo, a Assembleia convida para um rápido intervalo e retornamos já já. O programa Assembleia Convida está de volta para debater os impactos da pulverização aérea e de uso de pesticidas no estado de São Paulo. É o que tratam os projetos de lei 405 de 2016 e 406 de 2016, de minha autoria, que se encontram na Comissão de Constituição e Justiça e Redação desta Casa. E voltamos com os nossos questionamentos aos nossos convidados sobre a eficiência dessa pulverização. Eu gostaria de iniciar este segundo bloco dizendo se ficou alguma coisa do primeiro bloco que vocês gostariam ainda de comentar e realmente elucidar melhor dessa questão que nós estamos discutindo no primeiro bloco. Acho que em relação a essa questão de só ter a pulverização aérea como solução e como forma de aplicação dos agrotóxicos nas monoculturas, acho que é fácil a gente falar que só tem essa solução quando só se investe nessa solução e quando só se volta os esforços para esse tipo de aplicação. Então, a gente tem evidência o suficiente para saber dos impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. O senhor estava falando até do aumento do número de câncer, né, os casos de câncer. Existe um estudo aí novo, que é um atlas, né, que mostra locais, regiões com alto uso de agrotóxico e alta incidência de câncer também. Então, assim, é muito difícil você fazer a correlação direta, porque você precisa de uma exposição contínua no longo prazo, né, os problemas demoram a aparecer, mas a gente tem sim evidências o suficiente que mostram isso. O INCA soltou uma nota agora mostrando essa relação entre agrotóxicos e doenças. Então a gente tem razões o suficientes para tentar investir em outras coisas, para tentar fazer uma transição para uma agricultura menos nociva, que aplique menos desses pesticidas, né? Ou que um dia a gente consiga não aplicar estes pesticidas, porque eles são de fato muito nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente. Então acho que é mais esse complemento, assim, que não tem só essa solução, mas a gente precisa investir em novas soluções e novos caminhos. E para isso a gente precisa de políticas públicas que nos direcionem para esses caminhos como estas. Porque a impressão que eu tenho é que quanto mais nós vamos aplicando esses pesticidas, mais fortes eles deverão ser no futuro. Sim. Com certeza, né? Mais alta dose. Porque vão surgindo novas modalidades de pragas e para atacar a resistência dessas pragas. Sim. Então, para atacar isso,
tem que aumentar a dose, tem que aumentar a força, né, desses pesticidas. De fato, a gente olhando assim, o ser humano está se envenenando, né, e ele está envenenando a si próprio. Agora, o que é revoltante é perceber que tudo isso por conta do poder econômico, por conta do dinheiro. O dinheiro fala mais alto, né, do que a vida, do que estes valores que nós defendemos. Exato. E aí, uma segunda questionamento, eu gostaria de saber qual a medida dos prejuízos que ele pode causar aos insetos, como abelhas e borboletas, ao meio ambiente em geral, né? Nessa eficiência dessa pulverização. Qual o impacto disso? Não, a pulverização para os insetos mata tudo. Não tem conversa. Não sobra um. Então veja, deputado, estava comentando, de 2007 a 2013, o aumento de 90% na comercialização é aquilo que o senhor estava dizendo. Quer dizer, as pragas estão ficando mais fortes e está se precisando usar mais inseticida cada vez para poder obter o resultado. Hoje nós temos uma monocultura que ela é incentivada, acho que pelo próprio governo, porque hoje se pensa muito na questão da exportação, exportar soja, o maior exportador de soja, quer dizer, a questão toda é... A Argentina, deixa eu ver, a Argentina produzia 120 mil toneladas de mel por ano. Hoje, ela está produzindo 60 mil toneladas de anos por quê? O Brasil produz quanto? 45 mil toneladas. 45 mil toneladas. Mas o Brasil tem potencial para 200 mil toneladas de mel. Estou dizendo que a diferença entre Brasil e Argentina é muito grande, então nós produzimos bem menos. Muito menos. Não, é uma vergonha o que nós produzimos. Eles produzem média de 40 quilos por colmeia ano e nós produzimos 18 quilos por colmeia ano. E como é que é essa relação produção de mel e pesticida? Como é que na Argentina? Bom, na Argentina o que ocorreu? O norte da Argentina agora foi tomado pela soja. Então dos 120 mil caiu para 60 mil. Quer dizer, então há um impacto muito grande na questão da produção. E a mortalidade ocorre. Antes não ocorria, agora começa a ocorrer, porque é a pulverização. Então a questão é essas monoculturas, né? Quer dizer, se fazia antigamente a pulverização com trator, com aqueles braços, aquilo lá poderia não ser o mais correto, mas era mais controlado. É impossível, não há controle na pulverização aérea, não há controle. Então a questão do IBAMA, quando ele pediu a reavaliação das formulações, tinha um fundamento. Vamos rever esse negócio aqui. Talvez essa formulação seja muito forte ou esteja errada, tudo mais. A indústria de pesticida, ela insiste que o fulano faz mau uso, não é? Ele usa mal, né? Agora, usa mal, quem é que orienta se usa mal? Como é que é? Alguém vai ler a bula do tal do veneno? O fulano não lê nem bula de remédio para tomar em casa, quanto mais para aplicar. E já ocorreu num tanque de um avião, ter 15, 16 produtos de inseticida. Não é um produto só. Aquilo é uma bateria de coisas, quer dizer, é um coquetel, não é? De inseticida que é aplicado e está resolvido o problema, matou as pragas todas lá, ótimo, não é? Só que junto com aquelas pragas todas foram os insetos úteis, não é? Então não sobra nada. Então o impacto é esse. Então, na verdade, quando Constantino diz que não existe controle, e não existe controle mesmo. Por quê? Não somente no manuseio, você está dizendo que existe um coquetel, né? Mas também na questão do vento. Quem que vai controlar o vento? Exato. Né? Por exemplo, você está fazendo ali uma pulverização, daqui a pouco começa a ventar, você vai parar de pulverizar por conta do vento, quer dizer... Então é um risco muito grande, né? A própria turbulência do avião. E tem uma outra coisa, uma outra coisa que não abordamos aqui, que não é só os insetos. Esses venenos, eles infectam a semente, o pássaro come a semente, em seguida morre. É toda a biodiversidade fica comprometida. Você não vê pássaro nessas plantações, em grandes plantações, porque eles morreram. Porque ele não consegue digerir a semente que ele engole. Quer dizer, é uma cadeia que está indo embora. Então, mas isso eu fico pensando, né, Marina, como que essa informação ela não consegue chegar às pessoas. Nós estamos aqui discutindo 2 projetos de lei,
um projeto de lei que proíbe a pulverização aérea e outro proíbe a comercialização de alguns pesticidas, mas nós estamos discutindo aqui na TV. Eu nunca vi essa discussão em outro espaço. Aqui nós estamos discutindo porque existem 2 projetos de lei. E eu digo a vocês que nós teremos muita resistência para aprovar esses projetos, justamente por conta deste poderio econômico, né, e por conta dessa pressão que pode haver. Essa casa, ela acaba sendo, de fato, um reflexo daquilo que é a sociedade, né? É por isso que eu acredito que nós temos que buscar forças, né, buscar mais braços, para que ajude a gente a defender essa proposta, né, Constantino? Sim. A Marina. A gente tem que realmente publicizar essa questão, porque a população acha, e assim, todo mundo, né, não só, assim, a gente acaba não tendo escolha do que a gente consome. A população acha que é normal hoje em dia a gente consumir agrotóxicos, porque a gente não tem, de fato, acesso a alimentos no mesmo preço, né? Orgânicos normalmente são mais caros, são mais difíceis de encontrar por conta de todo um pacote de distribuição que tem aí. Então, a população normalmente acha que é normal a gente ingerir agrotóxicos. E não é. Essa escolha, na verdade, ela é feita lá atrás, quando o poder público resolve investir muito mais nessa agricultura que usa agrotóxicos dessa maneira, que permite a pulverização aérea, né? Essa escolha ela é feita muito antes do consumidor poder fazer a escolha dele. Existe, por exemplo, essa questão do controle que o Constantino estava falando. Se nesse cenário ela já está ruim, ela vai ficar ainda muito pior. Porque ela pode ficar ainda muito pior. Talvez a gente consiga barrar isso, mas existe um projeto de lei já tramitando no Congresso que vai fazer o desmonte da lei de agrotóxicos. Era o 3200, mas por conta de vários apensamentos ele mudou o número agora. Que vai fazer o desmonte geral da lei de agrotóxicos, pretende tirar o poder da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, para aprovar novos agrotóxicos. Quer dizer, só o MAPA, que é quem recebe a solicitação das empresas, vai poder fazer essa avaliação desses pesticidas, avaliação de risco, e vai aprovar esses pesticidas. Ou seja, o cenário aí pela frente é realmente bastante complicado. Eu estou fazendo uma conta, a impressão que é conversa de doido. A conta que eu estou fazendo é o seguinte: aquilo que se acaba tendo de lucro, o poder público depois gasta para tratar a doença. Sim. Exatamente. E gasta mais. Muito Só mais. que isso está concentrado na mão, né, de poucos. Esse recurso, esse lucro aferido, ele está concentrado nas mãos de poucos. E depois todo mundo, toda a sociedade vai pagar essa conta, né? É uma coisa absurda. Eu acho que tem que haver da parte da sociedade uma pressão. Vocês sentem uma certa resistência dos agricultores em relação a isso? Quando a associação coloca este assunto, vocês sentem muita resistência? O agricultor, ele está preocupado com a produção dele, ele tem que ter aquele resultado, não é? Ele não entende bem. Existe uma falta de cultura, não é? Aqui no Brasil. Quando a gente fala, a nossa associação nasceu há 37 anos atrás. E qual é o nosso lema? Abelhas a serviço da agricultura. Há 37 anos atrás. Então hoje é que nós começamos... Hoje salvem as abelhas, mudou, né, o lema. Quer dizer, já mataram as abelhas e agora que aí você fala, pô, mas aí estão fazendo... Por que o mundo inteiro está se mobilizando? Porque vai faltar alimento. E as abelhas agora, poxa, e as abelhas fazem mel? Não, a abelha não faz mel, não é pólen, não é própolis, isso é tudo subproduto da apicultura. A abelha é produtora de alimento, é o único inseto que mantém, que preserva a espécie vegetal. Olha, Constantino, eu gostaria de pedir a você que repita isso que você acabou de dizer. Porque eu acho que isso é extremamente importante. Porque até agora, a abelha fazia mel, né? Agora, quando você diz a abelha é produtora de alimento, isso tem um impacto muito maior. Mas essa é a finalidade. Na natureza é isso. Nós promovemos cursos de apicultura e a primeira coisa que nós colocamos lá, falamos, vocês vieram aqui para produzir mel, vocês foram enganados. Porque a abelha não produz mel. Aliás, na apicultura, mel é o subproduto mais barato. Mais barato. Então, 80% da espécie vegetal depende da polinização através de inseto. 80%.
Existem as gramíneas, né, que o vento resolve, mas o resto depende. Então você tem morcego, é um polinizador de algumas espécies, borboleta, mosca, quer dizer, e as abelhas nativas que nós temos aqui no Brasil, que é de uma riqueza excepcional, e a Apis mellifera, que embora seja exótica, também presta um serviço excepcional. Qual a diferença entre as duas abelhas? As abelhas nativas são abelhas nossas aqui no Brasil. Nós temos uma variedade enorme, mandaçaia, jataí, uruçu, abelhas fantásticas. E que vivem em nichos específicos, elas são bastante seletivas, e algumas espécies vegetais dependem diretamente dessas abelhas. Depois nós temos então as Apis mellifera, que foi trazida em 1839, a primeira remessa. Essa é uma abelha, Apis mellifera, quer dizer, a abelha do mel, não é? Quer dizer, a abelha que está na natureza para produzir mel. Não, ela está para a polinização da espécie vegetal. Então nós temos que entender essa questão. A abelha é produtora de alimento. O agricultor deveria pensar nisso. Ele pensa que só pulverizando, só resolvendo, só matando as pragas lá que ele vai resolver tudo. Não. Ele tem que ter... Não adianta também adubar a planta, apenas adubar a planta. Ele tem que ter o adubo da flor. Quem é que tira o sêmen, o pólen de uma flor e leva para outra? Para que não haja consanguinidade e você tenha frutos bons. Não é? Isso é de fundamental importância. Então, quem é que faz isso? Nós fizemos em 91, na Acaresc, em Santa Catarina, um simpósio com o pessoal plantador de maçã. Todos os plantadores de maçã, Santa Catarina é grande plantador de maçã. E lá, o resumo da história toda lá da nossa reunião falou, olha, meu amigo, se você pegar um pincel e for pincelando flor por flor, é o mesmo resultado com as abelhas. Só que maçã, nós temos uma maçã Brasil que fornece pólen para 10, 12 maçãs Fuji. Ele falou, a Fuji ela já não se consegue mais, não é autossuficiente para produzir, ela depende daquele pólen. Quem é que leva? Só que nós temos milhões de pés. Hoje, para o senhor ter uma ideia, o sul do país tem 60 mil colmeias só para a produção de maçã. Senão nós não tínhamos uma maçã no mercado. Agora, quanto produz de mel? 0. E o pessoal está preocupado? Não, porque lá eles têm consciência de que eles dependem das abelhas para produzir maçã. Os Estados Unidos, amêndoa, tem consciência de que sem abelha não tem amêndoa. Então, nós temos que mudar um pouco essa questão. Subproduto, esquece. Se você tiver uma boa florada e tiver abelha, você vai ter os subprodutos que vêm mel, pólen, geleia real, tudo isso. Mas o que interessa e a função primordial é a produção de alimento. Eu posso dizer a vocês, quando eu entrei com esse projeto de lei, que a gente vai ouvindo, né, as pessoas, e os projetos nascem da discussão, né, as pessoas apresentam sugestões, eu até não tinha consciência da importância das abelhas. Eu confesso a vocês que essa discussão está me fazendo muito mais apaixonado pela causa, pelas abelhas, e vamos procurar, quem sabe, trazer para essa casa, ampliar essa discussão, para que a gente possa também contagiar outros deputados, outras bancadas, para quando esse projeto de lei entrar aí na ordem do dia para votação, a gente possa contar com isso. Então, nós estamos chegando ao fim da nossa discussão. Eu gostaria de deixar aí um tempinho aí de 2 minutos para cada um de vocês fazer as suas considerações finais. E eu quero agradecer e dizer que essa discussão foi extremamente frutífera. Essa foi apaixonante, essa discussão. Marina, suas considerações. Quero agradecer, primeiramente. Eu gostaria de agradecer também, deputado, por convidar o Greenpeace para participar. É um tema que tem tudo a ver com a gente acabou de relançar essa campanha de agricultura dentro da organização e o tema dos agrotóxicos vai ser central nisso, porque, como eu já disse, a gente considera eles os protagonistas, né, dos impactos negativos da agricultura no Brasil. E claro, dentro do tema de pulverização aérea ainda mais absurdo, né?
Então, a gente acha muito importante essa iniciativa e a gente agradece muito poder estar aqui e dar mais publicidade para esse tema tão importante, para que a população possa, né, ter escolha e cobrar dos governantes para que realmente a gente tenha mais iniciativas nesse caminho. É porque se não tem conhecimento, não tem nem como fazer essa lutar. cobrança. Exatamente. É aquilo que eu estou dizendo, eu mesmo, confesso a minha ignorância nessa relação, eu comecei a me inteirar do assunto quando surgiu a proposta de um projeto de lei. Se a gente oferece a verdadeira informação para a população, ela tem o direito de escolher. Afinal de contas, é ela que está sendo envenenada. E nós não estamos somente envenenando as pessoas, mas o próprio solo, né? Os próprios recursos hídricos. Colocando em risco essa produção futura, né? No longo prazo, essa produção sustentável, né? Eloy. Deputado, eu agradeço muito o convite. Eu sou apicultor, estou lá no meio da apicultura. Há quantos anos, Eloy? Há quase 20 anos. E conheço um pouco disso. Então, isso precisava ser divulgado, porque as pessoas, até apicultores, conhecem muito pouco disso. Os próprios agricultores que estão na região usam veneno a todo direito e não sabem o que está usando, sabem que tem que usar. Então, eu precisava divulgar, e eu acho que esse projeto, essa lei, veio uma boa hora, e nós apicultores agradecemos muito. Agora, eu acho importante, de fato, a gente ir criando essa consciência até aqui nesta casa com os deputados, colocando a importância disso. Então, quando esse projeto entrar na Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que já está na comissão um projeto, até recebeu o parecer contrário, né? Recebeu o parecer contrário, a gente vai trabalhar para que a gente possa fazer um voto em separado e passar esse projeto. Nós contamos aí com a ajuda de vocês, né? Muito obrigado. Meu amigo Constantino. Deputado, eu não vou agradecer, eu vou parabenizá-lo, porque precisa ter coragem para mexer nesse assunto, porque o poder econômico é grande. Eu acho que, de tudo que a nossa reunião aqui hoje, esse programa, é uma oportunidade única da gente estar falando um pouco mais para mais pessoas, né, sobre esse assunto. Está começando agora a haver uma nova consciência. As pessoas estão falando mais nesse assunto, a todo momento surgem notícias aqui, ali, quer dizer, isso vai indo devagarzinho. O fato, eu acho que nesse momento é histórico, é um marco, quer dizer, o próprio Sindiveg, que é o sindicato, aceitar que estão matando a abelha, já é um fato inédito, porque não se fala, eles não admitiam em hipótese alguma. Não admitiam? Não admitiam em hipótese alguma. Então agora eles já chegaram à conclusão. Estão achando a desculpa, que é o avião. O avião está sendo dentro do seu projeto, porque realmente ele é um dos agentes que está causando o problema, que está espalhando e se vendendo mais do que devia, porque se é para a cultura, tem que fazer alguma coisa limitada à cultura. Não temos nada que passar lá para o vizinho essa coisa. Então, deputado, em nome dos apicultores do Estado de São Paulo, e hoje a Pacame representa 8.200 sócios que nós temos, quer dizer, nós temos apicultores desde o que tem 2 colmeias até apicultores que têm 4.000, 5.000 colmeias. Quer dizer, esse universo é um universo muito grande e o Brasil tem esse potencial. Nós exportamos agora, esse ano, 22.000 toneladas de mel, que já o nosso mel é muito apreciado, porque nós temos uma diversidade de flora excepcional. Então, o nosso mel é apreciado no mundo inteiro e nós não temos mais mel para exportar. Quer dizer, então, os apicultores têm interesse, só que estão sendo acuados em função da perca da mortalidade das suas abelhas e não existe nenhum apoio. Perdeu as abelhas, problema do apicultor, até logo passar bem. Quer dizer, aí vai reclamar com quem? A verdade, Constantino, quando você fala de parabenizar o deputado, acho que ele tem que parabenizar vocês, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo, né, desses anos todos, na defesa da produção de alimentos, na defesa dessas abelhas, do Greenpeace pelo trabalho desenvolvido, né, que é conhecido. Aí, quando se fala em Greenpeace, você sabe que, de fato, o assunto é sério. Nós que temos que parabenizar. Agora, a coragem é porque nós temos que defender os interesses da população. Eu sou padre já há 28 anos e quando eu decidi colocar o meu nome para disputar uma
uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, eu tinha bem claro que interesses eu ia defender. Exatamente por isso. Nós não estamos aqui para defender interesse econômico, mas nós estamos aqui para defender o interesse da população e, sobretudo, da população que ainda não tem consciência, né, que está sendo envenenada. O Papa Francisco lançou recentemente uma encíclica, O Cuidado com a Casa Comum, né? Na verdade, chama a todos, né, para esta responsabilidade, do cuidado que a gente tem que ter, né, com o planeta, porque, de fato, nós estamos destruindo esse planeta. E quando a Marina coloca, falando exatamente do envenenamento, né, das nossas nascentes, dos nossos recursos hídricos, isso me tocou muito grande. E, por outro lado, me tocou muito. E, por outro lado, essa questão da abelha produção de alimentos. Por isso, eu gostaria de agradecer a sua atenção, a atenção de acompanhar essa discussão. Certamente existem outros elementos que nós podemos trazer. Por isso, o programa Assembleia Convida fica por aqui. Em breve traremos novos assuntos para debater juntos. Se você quiser, pode enviar sugestões e críticas para o nosso e-mail, padrafonso@al.sp.gov.br. Até mais, fiquem com Deus.